Fala traders, preparado para construir o robô utilizando a estratégia DeMark Scalping? Caso você ainda não saiba como funciona essa estratégia, clique no link acima para acessar o vídeo anterior. É muito importante entender primeiro a estratégia DeMark Scalping antes de começar a escrever as linhas do código. Agora que entendemos e tivemos a oportunidade de testar a estratégia, vamos codificar nossa engenhoca abrindo o MetaTrader 4 e em seguida o editor MQL4. Vamos abrir o novo Expert Advisor, colocando o nome dessa engenhoca de DeMark Scalping. Uma explicação breve sobre o funcionamento da área de programação. Acima das funções temos que colocar as variáveis globais que serão utilizadas dentro do nosso robô. Dentro das chaves da função init, colocaremos apenas códigos relacionados à inicialização da engenhoca, ou seja, aquele que vai ser solicitado somente na abertura do arquivo. Da mesma forma, dentro da função onDelete, digitaremos códigos relacionados à desinicialização, ou seja, no momento do fechamento do arquivo. E dentro da função tick, colocaremos todo o código de acompanhamento do mercado. Essa função atualiza cada tick do mercado Forex. Primeiro indicador, média móvel exponencial de 200 períodos. Primeiro vamos declarar a função que retorna a condição de compra ou venda desse indicador. Vamos chamar ela de média móvel. A variável int_by_sell vai nos ajudar a abrir uma ordem por vez. Vou explicar ela mais na frente. Para chamar o indicador média móvel, utilizamos a função ima. Vamos escrever ela. Vamos associar essa função a uma variável média móvel 200. Importante destacar nessa função que 200 estão relacionados ao período, o mod EMA é a média móvel exponencial, o price close está relacionado ao fechamento do mercado e o zero está relacionado à média móvel de 200 períodos do último candle. Vamos declarar o retorno da função como false. Bool retorno igual a false. Agora vamos colocar uma condição da estratégia, primeiro para a venda. Dentro dessa condição temos uma outra condição que relaciona tanto a abertura quanto o fechamento do candle zero, que deverá estar abaixo da média móvel exponencial de 200 períodos. Se essa condição ela for verdadeira, retorne true. Se essa condição for falsa, retorne false. Vamos agora fazer para a compra, utilizando buy/sell igual a op_buy. Colocando dentro dessa condição, temos uma outra condição que relaciona tanto a abertura quanto o fechamento do candle zero. Agora, ele deverá estar acima da média móvel de 200 períodos. Se essa condição for verdadeira, retorne true. Se não, retorne false. E por fim, retorno. Na segunda estratégia, vamos utilizar o hike hash, conforme falamos anteriormente. Seguindo a mesma linha de raciocínio, vamos declarar a função. Como se trata de um indicador personalizado, teremos que utilizar a função iCustom para chamar suas entradas. Para cada entrada do indicador, utilizaremos a função iCustom e associamos a ela a uma variável double. Primeiro, declaramos as variáveis hike 1 até 4. Importante nessa função é manter o mesmo nome do indicador para fazer a chamada correta das entradas. Depois temos as entradas informadas no indicador, depois temos a quantidade de entradas e por fim o candle de referência, que é o zero. Vamos declarar o retorno da função, bool retorno igual a false. Vamos colocar a condição da estratégia para abertura de ordens, primeiro para a venda. Colocamos buy/sell, recebe op_sell. Depois colocaremos uma outra condição. O hike 1 indica o início da barra do indicador e o hike 4 indica o fim dessa barra. Nessa condição, colocaremos essas duas variáveis menores que o fechamento do candle zero, indicando barra vermelha, que é uma tendência de baixa. Se essa condição ela for verdadeira, retorne true. Se ela não for verdadeira, retorne false. Da mesma forma para a compra. Dentro da condição buy/sell, recebe op_buy, colocaremos uma outra condição.
Da mesma forma para a compra, sendo que nessa condição colocaremos essas duas variáveis maiores que o fechamento do candle 0, indicando barra azul, que é uma tendência de alta. Se essa condição for verdadeira, retorne true, se não, retorne false. E por último, retorne retorno. No terceiro indicador, temos o Chronix de DeMarker. Da mesma forma que os indicadores anteriores, vamos declarar a função. Como se trata de um indicador personalizado, temos que utilizar a função eCustom para chamar suas entradas. Para cada entrada do indicador, utilizaremos a função eCustom e associamos a ela uma variável double. Importante comentar aqui é que o DeMarker 0 e 01 estão relacionados à linha laranja do indicador, porém para os candles 0 e 1 respectivamente. Da mesma forma, o DeMarker 1 e 10 estão relacionados à linha azul e por último o DeMarker 4 e 40 estão relacionados às barras desse indicador. Primeiro, declaramos as variáveis DeMarker 1 até 4. Importante nessa função é manter o mesmo nome do indicador, Chronix de DeMarker GF, para fazer a chamada correta das entradas. Depois temos as entradas informadas no indicador. Logo em seguida temos a quantidade das entradas e por fim o candle de referência, que é o 0, o último candle. Vamos declarar o retorno da função, bull return igual a false, colocando as condições da estratégia, primeiro para a venda. Nessa condição temos que buy sell recebe open sell, incluindo mais uma condição que mostra a linha azul cruzando para baixo a linha laranja juntamente com a barra negativa. Se essa condição for verdadeira, retorne true, se não, retorne false. Da mesma forma que anteriormente, agora vamos fazer para a compra. Colocamos a condição buy sell recebe open buy, incluindo mais uma condição que mostra a linha azul cruzando para cima a linha laranja juntamente com a barra positiva. Se essa condição for verdadeira, retorne true, se não, retorne false. E por fim, retorne retorno. Para facilitar a visualização das aberturas das ordens, vou colocar um bloco de código que permite abrir uma ordem por vez. E por fim, vamos colocar a função para permitir a abertura de ordens. Vamos declarar a função chamando ela de check for open. Essa função retorna um comando, nesse caso, abertura de ordens. Agora, vamos declarar a variável de resultados, a abertura das ordens, int_res. Nessa linha, ela permite armazenar as ordens de venda, essa outra armazena as ordens de compra. Esse comando ele retorna as informações sobre o contexto de negociação. Vamos colocar também uma função que atualiza os dados das variáveis, muito importante. E em seguida vamos colocar a condição para a abertura de uma ordem de venda. Nessa condição, se todas as condições de venda que vimos nos indicadores anteriores forem verdadeiras, abrirá uma venda. Para abrir uma ordem, vamos utilizar ordem save e armazenar na variável res. De forma similar à anterior, vamos colocar uma condição para abertura de ordem de compra. Da mesma forma, se todas as condições de compra que vimos nos indicadores anteriores forem verdadeiras, abrirá uma compra. E por fim, o retorno da função. Agora, para o nosso programa abrir as ordens utilizando a nossa estratégia DeMarker, temos que declarar a função check for open dentro da função onTick, logo após declarar as variáveis que faltam no início do nosso programa. Agora falta fazer o teste na prática desse robô, fazendo um backtest. Mas antes disso, gostaria de pedir uma coisa. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer que eu faça robôs utilizando outras estratégias, coloque aqui nos comentários, dá o like, se inscreve no canal e compartilhe o nosso vídeo, porque para fazer esse conteúdo deu muito trabalho e para me recompensar eu peço somente a sua ajuda. Dá o like e se inscreve no canal. Veja as ordens de serviço abrindo de acordo com o nosso código. Veja um pouco mais. Esse robô é uma engenhoca que, para transformá-la em um robô lucrativo, temos que implementar várias outras funções. Por exemplo, estratégia de fechamento de ordem, trailing stop
para reduzir a perda, gerenciamento de risco para não perder todo o dinheiro da conta, tornar a abertura das ordens mais inteligentes, criar um painel de acompanhamento do robô e várias outras funções. Se você ficou interessado em um robô Forex lucrativo que tenha todas essas funções, entre no nosso site fxouro.com.br, que está no link abaixo, e compre já o nosso EA, pronto para rodar na plataforma MetaTrader 4. E se você gostaria de fazer o download do código e testá-lo no seu PC, basta clicar no link abaixo também. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.